Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. O faturamento do varejo paulista cresceu mais de 8% em 2022. As vendas passaram de R$ 1 trilhão. Os dados são da pesquisa da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. JR Business tem o prazer de receber a economista da FEComércio, Kelly Carvalho. Oi, Kelly, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade para a gente falar aqui de uma pauta tão interessante para a economia do país e para o empresariado de uma forma em geral, né? Opa, com certeza. Antes do nosso bate-papo, vale lembrar que o JR Business é exibido todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Kelly, vamos começar conversando sobre esse levantamento que mostra que o primeiro semestre de 2022 registrou os melhores índices de crescimento em 14 anos, é isso? Exatamente. A gente tinha um cenário que viemos aí de uma pandemia, né, com as restrições, ao funcionamento do varejo físico de uma forma em geral, e o consumidor ele retomou essa parte do consumo, mesmo estando um pouco inseguro, incerto, um pouco resistente, digamos assim, à tomada de crédito, mas ele voltou a consumir nesse primeiro semestre de 2022. E foi o melhor resultado dos últimos 14 anos, registrando uma alta de 11%. Ou seja, é muito significativo, porque a gente veio desse cenário de muitas restrições, de muitas perdas para o varejo, de muitas mudanças estruturais do varejo. Então, foi uma mudança que veio para se consolidar e continuou esse crescimento. Mas o que a gente observa, né? Teve um crescimento significativo ao longo do ano, porque a gente tem algumas variáveis determinantes do consumo, que é emprego, renda e crédito. Então, por exemplo, somente as concessões de crédito cresceram algo aí em torno de 20%. Ou seja, tivemos uma grande oferta de crédito, apesar da elevada taxa de juros. Também aí tivemos uma queda da taxa de desemprego, que passou de 12% para 9%. Então, assim, e consequentemente um aumento da massa média real de salários. Então, isso foi muito importante para que esse consumidor pudesse voltar aí ao consumo, retomando aí as suas compras. Eu imagino que com esse resultado o setor tenha ficado muito animado naquele primeiro semestre, né? Só que no segundo semestre houve ali uma desaceleração, já não rendeu tanto quanto o começo do ano. Como é que foi isso para vocês e como está agora? Exatamente. A gente observa que tivemos um período de algumas vulnerabilidades no mercado, então, alta da inflação, a própria alta dos juros e também, claro, a gente teve aquela questão das incertezas econômicas e também as incertezas do ambiente político eleitoral. Então, essas foram as variáveis aí que tiveram um impacto muito significativo e com o consumidor um pouco mais endividado, com dívidas em atraso, inclusive, então ele conteve aí um pouco o seu consumo no segundo semestre, crescendo aí no segundo semestre algo em torno de 5% o faturamento do varejo, mas ainda foi significativo, mas assim, as expectativas eram muito melhores em termos de termos aí um fechamento de 2 dígitos de crescimento de vendas, mas ainda foi um resultado muito bom, apesar desse ambiente de incertezas que passamos aí nesse período no segundo semestre. Como vocês estão sentindo esse início de 2023? Bom, 2023 está vindo com um cenário ainda também de incertezas, digamos assim. A gente ainda tem algumas definições com relação à política econômica do país, né? Toda essa questão de como que vai ficar a questão da taxa de juros, temos a questão da reforma tributária, então a gente tem uma série de variáveis que fazem aí com que o consumidor ele fique um pouco com uma certa incerteza em realizar compras. A gente vai ter um crescimento esse ano? Sim, mas é um crescimento menor do que o do ano passado, porque a gente tem um consumidor mais endividado, a gente tem um consumidor mais inadimplente, com contas em atraso. Então, há uma preocupação muito grande com relação a isso. A inflação continua em alta. Então, esse consumidor, ele está com o seu orçamento bastante comprometido. Então, a gente vê, sim, um cenário de crescimento de vendas, só que de uma forma mais desacelerada, menor. Cresce, só que não tanto como aconteceu ao longo de 2022. A incerteza ela acaba atingindo, então, o consumidor, que acaba consumindo menos, e o outro lado, como fica? Diante dessa incerteza, dessa restrição, dessa pisada de freio do consumidor? O varejista, né, ele fica muito preocupado. O que está acontecendo? A gente está vendo um processo de mudança da estrutura do cenário varejista. Na pandemia, o setor do varejo em si partiu para o digital.
né, para as vendas online. Então, hoje, o que a gente tem como uma forma de potencializar as vendas, né, é do varejista ele integrar cada vez mais os seus canais de vendas, né, entre o estabelecimento físico e também o estabelecimento online. Então, existe aí essa preocupação em fazer esses ajustes até mesmo financeiros, porque quando a gente fala, por exemplo, no crescimento de faturamento de vendas, não necessariamente também significa que aquela empresa está tendo um resultado positivo em termos financeiros, em termos de impactos financeiros, de retorno para aquela empresa. Porque o varejo ele já trabalha com uma margem de lucro muito apertada. Então, esse cenário está pior agora, porque a gente tem essa questão da elevada taxa de juros, da elevada taxa da inflação, tudo que corrói o poder de compra desse consumidor. Mas a saída é essa. O varejo físico que não se adaptar, não se adequar o seu modelo de negócios nessa integração das plataformas do ambiente físico, digital, melhorando a experiência de compra do consumidor, ele com certeza vai estar aí com o seu orçamento bastante comprometido. Então, é muito importante que esse varejista ele esteja atento a esse momento. E Kelly, qual a importância do e-commerce hoje entre os canais de venda? Exatamente. Na pandemia teve um crescimento muito significativo. E aí falava-se muito até mesmo, só voltando aqui um passo atrás, que seria provavelmente o fim do varejo físico, né? Só que não, como eu falei anteriormente, a gente vai ter essa questão da integração entre varejo físico e o e-commerce. Só que, no entanto, quando a gente observa o total do faturamento do varejo físico em relação ao faturamento do e-commerce, no caso, ainda representa aí um percentual muito pequeno, em torno de 6%. Ou seja, ainda muito diferente de países mais desenvolvidos que chegam aí a 20%, 30%. Então, ainda temos um grande caminho a percorrer para que o varejo, no caso do e-commerce, cresça um pouco mais. Mas, claro, o consumidor, ele ainda gosta, ele tem a preferência pela loja física. Apesar do e-commerce, ele ter pego uma confiança muito grande durante a pandemia, que muitos não compravam na internet antes, passaram a comprar, passaram a ter confiança em comprar na internet, mas muitos ainda preferem, por exemplo, ir na loja física, pesquisar o produto, ver o produto e ter aquela questão dos multicanais, né? Então, alguns consumidores comprando, por exemplo, pesquisando numa plataforma online, e decidindo pela sua compra no estabelecimento físico, ou comprando online e hoje com a possibilidade de escolher o estabelecimento físico que ele quer retirar o seu produto para receber mais rápido. Então, ele tem uma grande chance, mas ainda estamos a passos lentos com relação a esse boom, esse crescimento muito significativo em termos de faturamento quando a gente compara o e-commerce em relação ao varejo físico. Você acredita que vai demorar muito tempo até que o brasileiro se acostume mais, fique mais relaxado e faça mais compras pela internet? Digamos que não um tempo muito longo, mas a partir do momento a gente vê novas tecnologias no mercado, né? Inteligência artificial. Então, assim, a gente vê uma série de adaptações que as empresas vão fazendo. A própria loja física hoje, muitos estabelecimentos, por exemplo, de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, por exemplo, às vezes já nem dispõem do produto, por exemplo, no seu site, na sua loja. E aí o vendedor acaba sendo ali também um consultor do e-commerce e acaba aí direcionando esse consumidor para comprar na plataforma. Então, existe aí um certo tempo, sim, para ganhar essa confiança, mas a gente está vendo uma evolução muito grande, inclusive com relação à proteção de dados, que muitos consumidores tinham esse receio. Hoje a gente tem a LGPD, que protege os dados desses consumidores. Hoje a gente tem todas aquelas ferramentas da própria inteligência artificial, que também colabora para aquele consumidor. Às vezes ele está navegando numa página e ele recebe um anúncio daquilo que ele já tinha pesquisado anteriormente. Isso é inteligência artificial. Então ele acaba vendo aquilo, um anúncio, e é o que pode ter aí uma compra, pode se resultar numa concretização dessa compra no e-commerce. Então, não tanto tempo, mas assim, predominam ainda as vendas do varejo físico, mas a expectativa é de que esses canais eles se integrem cada vez mais e que a gente tenha aí uma proporção um pouco maior das vendas do e-commerce.
Kelly, a gente sabe que o comércio foi diretamente afetado, assim, com várias outras áreas, pela pandemia, pelo isolamento social, né? As pessoas não podiam ir até as lojas e a gente tem essa coisa de ter aumentado a participação do e-commerce, porém ainda num percentual baixo em relação à venda física. O que você percebe no pós-pandemia? Já recuperou o que foi perdido naquele período? Está ainda em processo de recuperação? Em termos de faturamento, de vendas, digamos que sim. Tanto, como a gente fala, o primeiro semestre do ano foi o melhor dos últimos 14 anos, né? Então, a gente percebe sim que houve aí uma recuperação das perdas, né, que esses varejistas vivenciaram aí durante a pandemia. Mas, como eu te falei, é muito preocupante só essa questão de toda essa reestruturação que a gente vê, claro, no varejo, em termos de resultados financeiros para essas empresas, né, que ainda está um pouco comprometido. Então, a gente vê no mercado já alguns ajustes em algumas grandes redes varejistas, até mesmo em decorrência dessa questão, porque antes você tinha uma linha de crédito muito mais barata, subiu. Então a dívida dessas empresas também subiu. Então a gente vê um processo de reestruturação, de enxugamento, desse modelo de negócios, dessa integração do canal de vendas. Mas sim, de uma forma em geral, em termos de faturamento, sim, a gente vê que teve uma recuperação quando se compara aí as perdas vivenciadas durante a pandemia. Mas com relação a resultado financeiro, esse é um trabalho que os varejistas aqui vão ter que fazer, que é de rever as suas finanças, fazer todo um ajuste nas suas finanças para poder adequar, mesmo que reduzindo ainda um pouco essa questão da margem de lucro, mas para poder adequar o seu modelo e conseguir sobreviver diante desse ambiente de incertezas ainda, né? Sim. Em relação aos postos de trabalho perdidos naquele período, como está o processo de recuperação? Bom, a gente observa que, por exemplo, o setor de serviços tinha sido um dos mais impactados, serviços e turismo, né, tinha sido aí um dos mais impactados durante a pandemia. O comércio varejista físico, né, muitos foram para o online, então os seus funcionários acabaram indo ali para consultores online de vendas, então teve essa mudança. Mas serviços e turismo teve uma queda significativa. Agora a gente já vê uma recuperação bastante significativa, inclusive em turismo, né? Então, retomando, por exemplo, na cidade de São Paulo, o turismo de negócios, o que impacta em toda uma cadeia, direta ou indiretamente, ou seja, tanto nas hospedagens, na questão de restaurantes, bares, restaurantes. Então, a gente vê um crescimento, uma retomada, principalmente desse turismo de negócios na cidade de São Paulo, e que está sendo bastante significativo, então está sendo muito importante isso. E o setor de serviços também, de uma forma geral, com a retomada da atividade, a reabertura dos negócios, então a gente vê já um início também de uma contratação maior de pessoas. Mas, claro, a gente pode falar que ao longo de 2023 vamos ter um crescimento de emprego para todos os três setores, comércio, serviço e turismo. É muito incerto, a gente sabe que cresce, mas a gente tem um cenário de incertezas e que tudo vai depender do que vai acontecer daqui para frente, de todas essas variáveis que são preponderantes aí do consumo. Kelly, me corrija se eu estiver errada. Natal e Dia das Crianças sempre foram consideradas as datas mais fortes para o comércio, né? Acho que Dia dos Namorados também, se eu não estiver muito errada. Black Friday, como é que tá? Já entrou aí nesse ranking? Eu te complemento um pouco mais ainda, porque a gente teve as principais datas, né, que tem um resultado bastante positivo para o varejo, né? Então, Natal, Dia das Mães, que é uma Mais data que Dia das Crianças? mais do que Dia das Crianças. Olha. E aí, tudo bem, aí vem Dia das Crianças, vem Dia dos Namorados. E a Black Friday agora, ela já é uma data que se consolidou praticamente tá no cronograma de consumo das pessoas. Então, muitas pessoas, elas já esperam ali essa data para comprar itens de maior valor agregado. Então, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, ou até mesmo antecipar a compra de algum presente de Natal. Então, já digamos assim, uma data que está bem consolidada no varejo. E o varejista já vem se aproveitando, tanto o varejo físico, né, como o e-commerce,
dessa data, da Black Friday, para poder aí alavancar suas vendas, fidelizar aquele cliente, para que ele possa retornar depois à loja, ter uma recorrência de compras. Então, já é uma data que vem sendo bastante significativa para o varejo. E é uma grande oportunidade que a gente tem aí para poder alavancar as vendas e ter aí as promoções, até mesmo desovar estoques. É um momento que o varejo aproveita bastante aí para poder reestruturar toda essa parte de estoques e atrair os clientes para o seu estabelecimento. Muita gente acaba guardando dinheiro ao longo do segundo semestre, já esperando as promoções da Black Friday, né? Kelly, voltando a falar sobre consumo, a Serasa Experian divulgou uma pesquisa recente que mostra que 70 milhões de brasileiros estavam inadimplentes no mês de janeiro. Isso é um grande desafio para o comércio, né? Não tenha dúvidas. A FEComércio, inclusive, também tem uma pesquisa de endividamento e inadimplência que aponta que só na cidade de São Paulo nós temos 200 mil famílias com dívidas em atraso. Então, é um desafio muito grande porque muitos desses consumidores estão com a sua renda muito comprometida com dívidas, porque a gente sempre fala, evita passar as suas dívidas de 30% do seu orçamento, para você não se comprometer, né? Mas existe muito uma falta de planejamento, uma falta de um consumo consciente, digamos, desses consumidores, para reduzir aí, não se endividar, não ter essa questão do atraso de dívidas. E claro, isso tem um impacto muito negativo, porque esse consumidor está com o nome sujo, não consegue comprar no comércio. Então há uma preocupação muito grande e é assim, é falta de planejamento, fazer um orçamento doméstico que muitos desses consumidores não fazem. Reduzir despesas desnecessárias, no caso, tentar negociar prazo, trocar uma dívida mais cara, digamos, pegar uma linha de crédito que ele está ali com uma taxa de juros muito elevada por uma outra com uma taxa de juros menor, seria uma das alternativas, por exemplo. Como substituir a dívida do cartão de crédito com um crédito pessoal, por exemplo. Exatamente. E o cartão de crédito, a nossa pesquisa também identifica que é uma das principais dívidas que o consumidor tem. E o cartão de crédito é uma das maiores taxas de juros do rotativo, pode chegar a 300% ao ano. Então, acaba virando uma bola de neve que esse consumidor ele não consegue quitar, honrar com seus compromissos. Então, existe sim uma preocupação e a questão é ter aí uma conscientização, aprender a fazer as suas contas para tentar negociar e tentar voltar aí para o mercado de consumo. Será que essa falta de planejamento, de consumo consciente, tem a ver também com a falta de educação financeira que a gente tem aqui no Brasil? Inclusive, a discussão sobre educação financeira nas escolas é muito grande, vem ganhando mais força aí nos últimos anos. Qual a tua opinião sobre isso, Kelly? Não tenha dúvidas. É muito importante, porque hoje a criança, o adolescente, não tem a mínima noção de orçamento, da importância de como mexer com aquele dinheiro, de ter a responsabilidade de pagamento de contas, ele não tem um conhecimento de como se organizar. Então, é muito importante que nós tenhamos aí políticas públicas que mudem aí essa questão, até da própria grade curricular, do ensino médio, do ensino fundamental, para que possa aí a gente ter disciplinas, ou então até disciplinas extras, para essas crianças, para esses adolescentes, eles terem mais consciência do uso do dinheiro, saberem fazer um planejamento, saberem investir, saber que algum momento da vida, essa criança, esse adolescente vai ter que ter recursos ali emergenciais. Então, é investir, é separar o dinheiro para algum tipo de diversão que esse adolescente queira fazer, investir e separar um dinheiro que ele tem ali para uma eventual emergência. O brasileiro, infelizmente, não é preparado para isso. E no mesmo sentido, na questão, quando a gente fala do empreendedorismo, aproveitando, acho que é muito importante também a gente falar, assim como essas crianças e adolescentes, elas não são preparadas para ter um cuidado com o seu orçamento financeiro, cuidado com o dinheiro, porque o dinheiro não aceita desaforo, né? Tem muita questão também do próprio empreendedorismo, porque muitos desses também podem sair e serem empreendedores. E eles não têm a mínima noção de como gerir um negócio, então acaba misturando conta pessoal com a conta da empresa. Então, são dois pontos muito importantes para a gente ter uma política pública focada nessas duas questões. Então, tanto na questão de um planejamento
educação financeira, como na questão do empreendedorismo, porque essa criança, esse adolescente, pode virar um empreendedor lá na frente. E aí envolve toda essa questão de recursos, mistura de recursos pessoal com o da empresa, e aí que começam todos os problemas, né, financeiros do país, aí, digamos. Então essa mudança na grade curricular é urgente, né? É para ontem, para a gente mudar inclusive o futuro aí nessa questão da inadimplência, dos investimentos, né? Para a gente Exatamente. melhorar isso para as próximas décadas, né? Exatamente. Vamos falar um pouco da FEComércio? Conta pra gente o que a FEComércio faz, um pouco da história da FEComércio. Bom, a FEComércio ela é a principal entidade de representação sindical, patronal. Hoje nós temos em torno de 130 sindicatos filiados. A entidade ela foi fundada em 1938. Esse ano, em agosto, ela faz 85 anos já. Hoje, todas essas empresas que nós representamos alcançam ali algo em torno de 1,8 milhão de empresas somente no estado de São Paulo, o que corresponde aí a torno de 30% do PIB paulista, 10% do PIB do Brasil, gera aí em torno de 10 milhões de empregos. E é uma entidade que defende algumas bandeiras muito importantes para o empreendedorismo. Então, a questão da reforma tributária, que na realidade nós defendemos algumas propostas de simplificação tributária, a modernização da legislação trabalhista, desburocratização e até mesmo o próprio processo de transformação digital do pequeno varejo. Então, a gente tem algumas bandeiras que são bastante importantes. E como que a gente defende, atua junto com esses empresários? Então, tanto na defesa de pleitos junto ao poder público, né, nas 3 esferas de governo, levando ali aquelas necessidades do empreendedor, como também na orientação para o para a micro e pequena empresa, para os MEIs, de como gerir o seu negócio, ou como aplicar uma determinada lei no seu negócio, se adequar a determinada nova lei que está em vigor. Enfim, a gente atua nesses 2 enfoques. Então, tanto nessa parte que nós chamamos de um advocacy, que é o encaminhamento de pleitos junto ao poder público, como em relação à orientação empresarial. Então, esse é um papel muito fundamental para essas empresas, para que a gente consiga fortalecer, né, o setor de comércio, serviços e turismo pelo país. A FEComércio tem promovido seminários para capacitar pessoas para trabalharem com o digital. Como é que tem sido isso? Sim, a federação ela tem se unido junto com os sindicatos, com as empresas, para poder orientar, porque assim, a gente passou por um processo de pandemia, muitos desses empreendedores entraram sem qualquer experiência no digital, através de um marketplace, e agora a gente tem um papel, na realidade, de ensinar, catequizar aquele empreendedor a estar de uma forma mais adequada no digital. Então, como expor o seu produto, porque até mesmo para vender na internet, você tem que saber tirar uma foto de boa qualidade para ofertar aquele produto, a descrição do produto, formação de preços. Então, envolve tanto essas questões relacionadas à plataforma, à digitalização do negócio, como também essa questão de planejamento, de orientação, de gestão empresarial. Então, a gente vem atuando exatamente para dar uma reorganizada na casa desses empreendedores. A FEComércio está comprometida com projetos ligados ao ESG? Sim, essa é uma pauta que é extremamente importante. Inclusive, a FEComércio tem hoje um comitê para debater as boas práticas, envolvendo tanto a iniciativa privada, o setor público, a sociedade civil de uma forma em geral, e vem debatendo essas boas práticas para estimular a implementação dessas políticas de ESG dentro dos negócios. A federação, inclusive, ela fez uma pesquisa com pequenos empreendedores e o que a gente identificou, né, que grande parte desses empreendedores não adotam práticas de ESG, de governança, sustentabilidade, porque é falta de conhecimento e porque acham que é muito custoso. E em decorrência disso, nós fizemos um guia orientativo, que aí entra essa parte da orientação da Federação do Comércio, para essas pequenas empresas, para elas entenderem que não necessariamente
precisa ali ter um grande investimento e que o ESG não é somente para as grandes empresas, é para ela também. Então, essas pequenas empresas, elas podem adotar boas ações, por exemplo, estimulando os seus fornecedores, por exemplo, a consumirem, por exemplo, de um produtor local, rural local, do comércio local, por exemplo, a combater aí eventuais práticas, né, de trabalho escravo, trabalho infantil. É fundamental, né? Que isso é fundamental e a gente vê que, infelizmente, ocorre muito. Então, esse é o papel. Então, assim, os pequenos empreendedores também têm que entender que essas boas práticas, elas são fundamentais. E isso reflete, inclusive, na decisão hoje de compra do próprio consumidor. Muitos consumidores hoje dão preferência a estabelecimentos que adotem algumas dessas boas práticas de sustentabilidade, de governança corporativa, enfim. Então, tem muitos consumidores que preferem, e principalmente até mesmo em termos de reputação do negócio, isso é muito importante. Então, é um projeto, é um trabalho que a Federação do Comércio vem desenvolvendo e que a gente está aí implementando junto com as empresas, principalmente entre os pequenos negócios. Kelly, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer mais uma vez muito a tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua companhia e você já sabe, todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, tem um novo episódio do JR Business que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada e até a próxima.